Paguei mais caro nos perfis de alumínio e ainda por cima paguei à vista. Nós temos uma obra em andamento e o prazo para entrega dessas esquadrias está chegando. As esquadrias em si é no acabamento preto fosco, então é um material que a gente não tem dificuldades de achar no mercado. E na fachada, a gente vai revestir a fachada com um acabamento amadeirado, com aqueles lambris ripados no efeito madeira. É justamente esse material que a gente estava com dificuldades de achar no mercado. Então, como que funciona? Quando a gente fecha uma obra, a primeira coisa que a gente faz quando tem as pinturas especiais, seja um amadeirado, seja uma cor diferenciada, um aço cortem, então a gente já sabe que esse tipo de material ele tem um prazo maior para o fornecedor te entregar, uma pintura diferenciada e tudo mais. Então, a gente fecha o contrato, a gente assina o contrato de compra e venda, já define com o cliente a cor que vai ser essa cor especial e já faz a encomenda com o fornecedor. Justamente para a gente não sofrer com prazos de entrega. E a gente está num momento que a gente está passando por isso, de problemas de recebimento, com os prazos mais estendidos para receber essas pinturas especiais. E essa obra está justamente nesse patamar. A gente está se aproximando para entregar as esquadrias e tem material que a gente nem recebeu ainda. E a gente fez justamente isso, já solicitou esse material há mais de 90 dias. Então já se tornou, como a gente já sabe que tem um período de 60, 90 dias para entrega, tudo bem. Então, só que começou a ter um desgaste com o fornecedor, porque a gente tem que cobrar, conversar, para ver, e aí, tem previsão para entrega, não tem, quando vai entregar, e nem eles sabem a data que eles vão receber. Então, o problema está indo lá para a pintura. E daí a gente acendeu um alerta vermelho aqui na serralheria, e a gente sentou e falou, vamos ver quais são as opções que a gente tem, porque uma coisa é certa, a gente traz uns princípios no nosso dia a dia, são princípios inegociáveis. Tem até um vídeo no canal, eu vou deixar aqui na descrição, onde eu falo sobre princípios que a gente tem que ter no nosso dia a dia. E a gente sentou e falou, vamos ver o que a gente pode fazer dentro dos nossos princípios. E o que levou a gente a tomar uma atitude foi o princípio sobre prazos. Prazos que a gente negocia com o cliente. Então, se a gente negociou o prazo, a gente vai cumprir o prazo. A gente vai ter que se virar para entregar para o cliente no prazo combinado. A não ser que esgotou todas as opções, a gente realmente precisa chegar no cliente e renegociar um prazo de entrega, alguma coisa assim. Mas até então, nosso princípio de cumprir com prazo permanece. E isso que consolida cada vez mais a nossa serralheria, consolida no mercado cada vez mais a nossa empresa. A gente cumprir com o que a gente combinou. Isso lá atrás, no contrato de compra e venda com o cliente. Então, a primeira opção, a gente tinha 3 opções que a gente chegou, e a primeira opção era a gente ficar insistindo com o fornecedor, se desgastando com o fornecedor em busca de um prazo, sendo que a gente já está há vários dias nesse trâmite de, e aí, ligou, conseguiu alguma informação, alguém te retornou, alguém te posicionou, e sendo que ele não tem também essa resposta. A gente viu que ia ser um caminho mais tortuoso e estourar o prazo de entrega para o cliente, então a gente meio que descartou. Como a gente já tem esse pedido nesse fornecedor, deixa lá. Uma hora eles vão entregar. E daí a gente vai usar esses perfis para outra obra. Beleza? Então aqui está resolvido. Nós tínhamos uma segunda opção, que era jogar aberto com o cliente, pegar para um cliente, jogar aberto, mostrar o leque de cores que tem no mercado e que a gente sabe que o prazo é mais curto, para ver se ele aceitaria trocar a cor. Só que daí dessa decisão de falar com o cliente, não ia afetar só o cliente. O cliente ia ter que falar com o arquiteto, ia mudar projeto de arquitetura, ia mudar projeto de ambiente interno, a decoração. Então ia ter muitos transtornos. E outro cliente, a primeira coisa que ele ia falar, a gente sabe que cliente é cliente. Wesley, já faz 100 dias que eu comprei com você, agora que você veio trazer isso para mim? Era a primeira coisa que ele ia falar. Então, foi uma opção também que a gente meio que deixou de lado. Falou, não, vamos procurar outra opção. E a gente chegou na terceira opção, que foi o que a gente tomou para ir atrás. A gente normalmente, quando faz um processo de compras, seja de perfil, de acessório, a gente tem alguns fornecedores.
Normalmente são 3 fornecedores que a gente faz as cotações para saber de preço, de prazo, que o fornecedor tem disponível ou não. E o que a gente sentiu nessa obra, nesse pedido? E só 3 fornecedores é pouco, são poucos fornecedores para a gente ter na nossa carteira, no nosso leque do dia a dia, no nosso ali networking. Eu falo porque nenhum desses 3 tinha esse material disponível. O que a gente fez? Falou, vamos atrás de tudo que é distribuidor para tentar achar esse material, para ver quem tem disponível aí a pronta entrega no estoque. Foi o que a gente fez. Então a gente pegou, fez um levantamento por cidade, por região e ligava. Mandava a lista, falava se tinha disponível ou não. A maioria dos distribuidores não tem disponível porque está também atrelado a prazos daí dos processos aí de pintura. Daí a gente conseguiu achar um distribuidor que tinha o material que a gente precisa. E daí não deu outra. Falou, vai ser aqui mesmo, essa é a nossa chance. E olha que bacana, porque quando a gente tem uma serralheria, para você que está começando agora, a gente sempre ouve falar, tem que reduzir custo, comprar melhor, isso, aquilo. E nesse caso específico, o que predominou foi nosso princípio, a nossa cultura. Era o prazo. A gente pôs na balança o prazo e o preço que a gente recebeu essa cotação. A gente pensou, a gente vai pagar um pouco a mais, vai ter que pagar à vista, só que a gente vai resolver e não vai ter problema aqui com o nosso princípio de prazo. A gente teve que pagar um pouco mais e pagar à vista. E por que pagar à vista? Porque daí cai naquele limite de 3 fornecedores, porque a gente não tinha ficha cadastral nessa distribuidora. Então a gente teve que abrir nosso cadastro, passar os documentos para aprovação, e como é a primeira compra, meio que uma regra de mercado, primeira compra ser pagamento à vista. E daí foi o que aconteceu. A gente pesou, viu que era mais vantajoso para a gente priorizar nosso prazo, manter a nossa palavra, porque mantendo a nossa palavra, a gente não ia mexer com o cliente, a gente ia se consolidar cada vez mais, a gente se consolida cada vez mais no mercado, porque a gente cumpre com o que a gente fala, de prazo, de entregar o que foi prometido. Então pesou isso aí pra gente. Não vamos começar da brecha de não entregar, começar a inventar desculpa pro cliente, por mais que seja verdade, o cliente não está no nosso dia a dia para saber como que é o trâmite. Para ele é lógico, ele vai falar, eu já comprei faz tanto tempo, e se agora que vai trazer esse problema para mim? Já pensei que já estava tudo resolvido. Já pensei que já ia instalar, já pensei isso, já pensei aquilo. Então vai ficar ruim, porque todo o trabalho que a gente faz de qualidade, isso, aquilo, ia por água abaixo. Imagine ele, insatisfeito. Por mais que a gente ia entregar tudo bonitinho, mas insatisfeito com esse negócio de prazo, para quantas pessoas não ia chegar a isso? Então, isso aí, nessa análise, você vai enfrentar aí também no seu dia a dia, você que trabalha por conta, e você vai passar por isso, você vai saber as suas prioridades. E o melhor para cada momento. Você tem que parar, analisar, estou nesse momento, o que é melhor fazer agora? Seguir para cá ou para cá? Depois que passa, não adianta a gente ficar se lamentando, falar, deveria ter feito isso, aquilo. Não. Para, analisa o momento, põe na balança. Aqui tem os benefícios de tomar essa decisão e aqui tem os malefícios, os prós e os contras. Você põe na balança. Onde pesar mais, você toma a sua decisão. Então, essa é a vida da gente que é empresário, proprietário da serralheria. Você vai se calejando, aprendendo, porque você vai ter várias tomadas de decisões no seu dia a dia. Vai depender de você. Por isso que trazer princípios bem definidos, isso aí ajuda muito a gente no dia a dia. E o prazo é essencial, tem que estar no seu princípio, tem que estar no seu dia a dia. Beleza? Para concluir, a gente pode tomar algumas lições para o nosso dia a dia. Primeiro, assinou o contrato de compra e venda. É pintura especial? Atente aos prazos. O fornecedor fala que é 60 dias, coloca 90. Ele fala que é 90, fala que é 120 dias. Deixa em contrato isso aí. Porque numa dor de barriga você tem um documento que comprova que você informou o cliente. Deixa bem claro essa parte de prazos de recebimento. Segunda coisa que a gente pode trazer de aprendizado.
traga princípios para o seu dia a dia. Princípio de prazo. Você tem isso bem definido, é o que consolida a sua serralheria, você vai buscar fazer de tudo para cumprir com prazo. A gente não vai ser a mesma serralheria, aquela serralheria que não entrega, que dá balão, que fala que faz e não faz, que fica inventando desculpa. A gente não vai ser essa empresa. A gente vai ser a empresa séria, que entrega no prazo, o que foi acordado, vai ter orgulho do que a gente está fazendo. Beleza? Terceiro ponto. Nem sempre preço vem antes de tudo. Esse exemplo aqui é claro. O preço não foi o primordial, e sim o prazo. Então, a gente é outro princípio. A gente sempre fala, tem que comprar sempre com mais barato, mas não. Primeiro, qualidade, prazos, preço nem sempre é a primeira, vem primeiro colocado, primeira opção. Beleza? Esse aqui é um exemplo bem específico disso. Outro ponto que a gente tem que considerar, aumentar a nossa lista de fornecedores para vidros, perfis, acessórios, para tudo. A gente tem um leque maior de opção e não ficar só comprando de um fornecedor. Ah, porque ele é meu colega, eu troco ideia com ele, ele me atende bem. Por quê? Você fica só preso em um, você corre o risco de, se esse cara não tiver para te entregar, para onde você vai correr? Você vai ter que fazer igual nesse exemplo, sair atrás de outros fornecedores para abrir cadastro. E outra, caso tenha reajustes de mercado, esse cara que você sempre compra, às vezes ele nem te passa que teve reajuste. Ele põe no preço, ele sabe que você não analisa e você vai pagando sem saber. Às vezes está pagando até mais caro. A partir do momento que você começa a fazer cotações, pelo menos 3 cotações por cada compra, e começa a negociar, você vai ter poder de negociar com o fornecedor, fala, fulano, é o seguinte, eu vou precisar desse material, eu fiz cotação em mais 2 lugares. Lá tá mais barato, e aí? Você consegue melhorar para mim? Não consegue? A gente tem que ser mais racional. Não pode simplesmente pegar e só comprar daquele fornecedor. A partir do momento que você tem esses orçamentos, você tem poder de escolha e poder de negociação. E você, já passou por alguma situação parecida? Comenta aqui embaixo. Aproveita e deixa seu like, caso esse vídeo tenha agregado algum valor para você, para o seu dia a dia. Meu nome é Wesley Moraes, eu sou especialista em esquadrias de alumínio há mais de 15 anos. Para você que está iniciando nesse ramo, ou para você que começou a trabalhar por conta, abriu sua própria serralheria de alumínio, e quer aprender como que pensa um proprietário, um empresário desse ramo, me segue que eu vou te ensinar a tomar as melhores decisões. Um forte abraço aí, até a próxima.